Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Teologia. Eu sou o pastor Patrick e nós estamos estudando livros históricos, história e formação do povo de Israel. Hoje é a aula 3, onde estaremos estudando o livro de 1 Crônicas, dando uma olhada panorâmica sobre esse livro de grande relevância para a história do povo de Israel. Nessa unidade 3, nós estamos tratando sobre o apogeu da monarquia e a divisão das tribos. Nós que já falamos nessa unidade 3 sobre o período pós-davídico, onde começa ali com Salomão, já falamos sobre Roboão, o início dessa distribuição das tribos, tudo com base nos livros de reis. Agora nós estaremos estudando o livro de Crônicas e você é o nosso convidado a estar agora acompanhando esta aula, ok? Bom, 1 Crônicas. Se nós olharmos de uma maneira panorâmica, como nós podemos definir esse livro? Ele data-se após o ano 538, então gira em torno de 450, 430 anos antes de Cristo. Ele vai retratar exatamente o período pós-exílico, onde o sacerdote Esdras vai escrever esse livro dirigido aos cativos que foram libertos da Babilônia, exatamente para poder eles relembrar a história do seu povo, o porquê aquele povo foi parar no cativeiro. Ele tem um caráter exortativo e a palavra-chave desse livro é: o justo é abençoado. Então, quando estudamos o livro de 1 Crônicas, nós vamos ver que a esfera de ação dele tem ali em torno de 41 anos, onde esse livro vai ter um paralelo com o 2 Samuel, focado especificamente na história de Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. Então, quando nós lemos o livro de 2 Crônicas, vamos perceber bem claro o propósito dele, que seria dirigir os exilados pós-cativeiro, exatamente para mostrar ao povo o seu passado, sob a perspectiva do agir de Deus, como Deus foi bondoso, como Deus foi soberano em poder ter levado o povo àquele lugar com um caráter punitivo, mas que mesmo em terra estranha, Deus se mostrou zeloso e cuidadoso, E é por isso que o sacerdote Esdras, ele quer encorajar o povo a relembrar de que precisavam ser fiéis àquela aliança que Deus havia feito em Abraão, mostrar ao povo de Deus a necessidade de voltar a experimentar a glória de Deus revelada nos dias de Davi. Mostrar que esse Deus é um Deus de conquista, que é um Deus que sempre cuidou do povo, mesmo quando eles estavam longe. Por isso que quando nós lemos 1 Crônicas, nós vamos perceber que Esdras vai trazer a genealogia do rei de Israel, mostra o significado espiritual do reinado de Davi e as consequências que é a nossa esperança messiânica. Lembrando que o Messias vem da família de Davi. 1 e 2 Crônicas vai trazer um foco diferente da história do povo de Deus, após a experiência do cativeiro. Se você observar os livros de Samuel, você vai perceber que o foco deles é uma perspectiva trono, no trono desses reis. Porém, Crônicas vai focar em algo muito mais além disso, como veremos à frente. Então nós iremos ver esta história sendo recontada, porém em uma perspectiva mais da ação de Deus. Podemos dizer que Crônicas vai trazer uma perspectiva mais espiritual. Então, do primeiro capítulo ao 9, nós teremos a genealogia mostrando de Adão até o cativeiro, e dos capítulos 10 ao 29 de Crônicas, de 1 Crônicas, vai falar dos 33 anos do reinado de Davi sobre Judá e Israel. Então o foco está no trono de Davi, mas muito mais além do que o trono do reinado, no aspecto do rei soberano de um país, mas sim dessa essência espiritual que teve o governo de Davi, esse lado especial do governo de Davi. Como nós tratamos no livro de 1 Reis, falamos do reinado de Davi, dos seus pecados, da queda que ele teve, do seu governo, mais politicamente falando, e com isso nós vimos que ele teve muitos erros,
mas Crônicas vai trazer para a gente um olhar espiritual e por que também Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Então, se olharmos o conteúdo, vamos perceber que há um quadro geral sendo apontado nos livros de Crônicas. Por exemplo, em 1ª e 2ª Crônica, vai estar trazendo o mesmo período histórico, que vai estar apresentado de 2 Samuel até 2 Reis, que vai ser caracterizado pelo fato deles tratarem sobre o mesmo assunto, porém uma perspectiva diferente. Então não seria uma cópia desses livros, não seria um resumo, como alguns até colocam, mas seria tratar esses assuntos em uma nova perspectiva. Nós sabemos que sobre cada fato que acontece, sempre vão ter olhares diferentes sobre aquele mesmo assunto. Em um acidente de carro, por exemplo, o motorista teve uma perspectiva, teve um olhar sobre aquilo. O pedestre que visualizou o acidente de maneira externa, está passando na rua e viu, vai relatar em uma nova perspectiva. E o agente de trânsito, policial que vai fazer a ocorrência, vai relatar de uma forma. Talvez elas podem se encontrar em muitos fatos, em muitos momentos, né? E ser iguais, mas vai ter uma hora ou outra que vai ter uma perspectiva diferente, vai ter o mesmo assunto contando de diversas maneiras diferentes. Isso vai acontecer até nos evangelhos sinópticos, onde um fato que aconteceu entre eles, com Jesus, alguns evangelistas podem narrar de maneira diferente. Crônicas vai trazer essa visão diferenciada dos fatos que acontecem de 2 Samuel a 2 Reis. Então, os livros de Crônicas apresentam uma dinastia davídica do ponto de vista espiritual e não do ponto de vista terreno. Os outros livros narram a história do ponto de vista político, além de apresentar também a história do Reino do Norte. E vocês vão perceber que Crônicas foca no Reino do Sul. Ele ignora 100% a história do Reino do Norte. Até porque, como nós comentamos na última aula, o Reino do Norte foi praticamente desconsiderado como povo de Israel pelo fato deles se misturarem com os povos de outras nações e ter raça mestiça entre eles. Então é por isso que nós vamos perceber Esdras focados somente nesses livros de Crônicas na perspectiva de Judá, o Reino do Sul. Os livros de Crônicas ocupam o último lugar na sequência dos livros da Bíblia hebraica, porque exatamente ele é uma perspectiva da história de Israel até o seu último escritor, que no caso foi o sacerdote Esdras. A genealogia de 1ª Crônicas é um preâmbulo, é um trecho inicial, é um sumário daquilo que seria a genealogia do Messias do Novo Testamento. Nós vamos perceber que as genealogias registradas nos sinópticos sobre Jesus vai trazer exatamente essa ideia das genealogias apontadas em Crônicas. Então é importante entender Crônicas, até porque o livro de Crônicas vai ser esse olhar diferente do ponto de vista espiritual sobre a história que até então havia se apresentado, desde o reinado de Davi até no aspecto do povo ir para o cativeiro babilônico, só que o cronista faz questão de trazer essa espiritualidade à tona que os outros livros não haviam tido. Nos 2 livros de Crônicas, por exemplo, nós vamos encontrar a descrição de todo aparato ligado à adoração nos dias do Velho Testamento. Nós vamos perceber que neles encontramos templo, sacerdote, levitas, cantores, rituais e também ensino que a idolatria é algo que Deus detesta e que nós precisamos também detestar. Vamos perceber que o foco está relacionado ao culto ao Senhor, ao culto a Deus, à adoração a Deus. Principalmente no livro de 2 Crônicas, vamos ver o relato mais contundente acerca do templo. Quando nós olhamos para Crônicas, vamos perceber que a adoração verdadeira tem que ser ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro. E fica bem claro nesse livro, queridos, que ambos os livros, lembrando que 1 Crônicas e 2 Crônicas, falando novamente, faz parte
é o mesmo livro, né, na Bíblia hebraica. Então, quando nós olharmos para a crônica, nós vamos estar falando de 1ª e 2ª Crônicas nessa divisão, mas quando se tratar da questão hebraica, de crônicas no original, ele é um livro só. Então, nesse livro de crônicas, fica bem claro que a prosperidade de uma nação está intimamente ligada à sua fidelidade ao Deus único, ao único Deus que precisa ser adorado. Então, da mesma forma que a graça, a prosperidade está ligada à adoração, à desgraça e a ruína vai estar ligada ao desprezo à adoração a esse Deus. Quando nós fazemos um paralelo, por exemplo, de 2 Samuel e Reis com Crônicas, teremos esse quadro aqui que se segue. Por exemplo, os escritos antes do cativeiro da Babilônia e os escritos pós cativeiro da Babilônia. Você vai perceber que existe uma diferença em ter alguns versículos, como nós citamos em aulas anteriores. Então, por exemplo, o escrito do profeta Jeremias, dos livros de Reis e os escritos do sacerdote Esdras em Crônicas e até nos próprios livros que Esdras escreve. O foco no primeiro livro de 2 Samuel, livro de Reis, Samuel é escrito pelos sacerdotes Gade ou Natã, e Reis escrito pelo profeta Jeremias. Nós vamos perceber que está no foco em tronos, em reis terrestre. O foco de Crônicas vai falar do trono, sim, terrestre, mas o foco é a sua essência do tempo do rei celeste. Em 2 Samuel e Reis, nós teremos ali livros políticos, nós teremos foco nos pecados de Davi, por isso que nós falamos e evidenciamos sobre os pecados de Davi, quando nós tratamos sobre a história de Davi aqui. E nós estaremos falando sobre a estratégia de guerra, vamos falar sobre o sangue que ele derramou, enfim, e os inimigos. Quando nós olharmos para a crônica e ver o sacerdote Esdras narrando sobre essas mesmas histórias, veremos o foco dos reis de Judá, veremos o compromisso de Davi com Deus, a sua coragem, a sua integridade. Então nós vamos ver o Davi espiritual em contraposição ao Davi carnal que é apresentado no livro de 2 Samuel. Veremos a preocupação com as coisas de Deus, culminando o seu desejo em construir o templo. Então, se lemos Davi do ponto de vista de 2 Samuel, veremos um Davi como nós vimos quando estudamos o livro de 2 Samuel, um Davi que cometeu pecado, um Davi adúltero, consequências na casa de Davi das mortes dos filhos deles, por causa desses erros, um Davi que levantou um censo que Deus desagradou, um Davi que aumentou os impostos no final da sua vida, isso de alguma forma trouxe uma tristeza ao coração do povo, mas quando olhamos para esse Davi, do prisma de Crônicas, veremos um Davi espiritual, temente a Deus, que busca o Senhor. Então, parece que quando nós estudamos Davi, desconfigurou o Davi que nós tínhamos em mente, aquele Davi que tanto é falado. Mas é porque o Davi que é mais falado é o Davi de Crônicas, não o Davi de 2 Samuel, que foi escrito pelos profetas, que inclusive estavam com ele naquele período. Então, pensando em 1 Crônicas, nós teremos algumas lições espirituais durante essa repetição desses fatos. 1 Crônicas é praticamente uma repetição de 2 Samuel, como eu havia dito. Então pode surgir a pergunta, por que então ler? Já que eu já li 2 Samuel. Será bom lembrarmos que antes de mais nada, o fato de algo ser repetido vai revelar a sua importância. Por que então ler? Porque é importante, porque o livro é importante, retrata a importância dele. Será, portanto, no mínimo inteligente o fato de não negligenciarmos a leitura deste livro. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, Filipenses 3:1, mostra o valor da repetição quando trata das coisas de Deus. É por isso que Esdras repete. Se você observar, Deuteronômio é uma repetição das leis. E frequentemente nós vamos ver a repetição sendo usada como meio de fixação.
Você faz uma vez, você pode até aprender, mas você só fixa se você fizer outras vezes. A repetição nos leva ao aperfeiçoamento, nos leva ao aprendizado de fato. Ler crônicas é de fato compreender o que aconteceu na história de Israel e aprender com os desafios que ela teve. Por isso, ler crônicas, nós vamos aprender sobre a genealogia. E aí vem a pergunta, por que falar sobre genealogia? Tem 3 motivos simples para isso. Primeiro, porque mostra que o Senhor, Ele em sua ação gloriosa, Ele escolheu um povo para si. Então, através da genealogia, nós vamos ver Deus escolhendo e abençoando uma nação, para que a partir desta nação que Ele escolheu para Ele possa alcançar outras nações. Deus primeiro escolhe um, para que a partir daquele Ele pudesse abençoar outras pessoas. Então a genealogia é a prova viva, né? A prova escrita da fidelidade de Deus a essa aliança, a essa escolha. Então Deus continuou sendo fiel, mesmo que no decorrer desse processo de sucessão, os homens foram infiéis. Uma outra questão também, ela nos mostra que a semente eleita da qual o Messias viria, Jesus veio de uma família que o Deus escolheu desde lá. E Abraão, havia uma escolha decretada por Deus, e Deus foi honrando no decorrer, preservando essa linhagem, para que dessa linhagem ele pudesse tirar o Messias, ele trazesse o Salvador do mundo. Uma outra questão que a genealogia vai nos ensinar é que elas mostram que todas as famílias da terra elas são iguais. E como diz em Romanos 3,23, todos pecaram. Ainda que Israel fosse a escolhida de Deus, ela não se difere de outra família. Ainda que Judá foi a família dentre os filhos de Israel, que Deus separou ali para de onde viria o Messias, mesmo Judá teve suas falhas, e as genealogias mostram isso. Por exemplo, todas as famílias, elas são de pessoas dignas e pessoas indignas, pessoas muito especiais, mas pessoas desprezíveis. Então, a tribo de Judá, se pegarmos como referência, vai ser a tribo da onde veio o Messias, o leão da tribo de Judá, da tribo mais honrada da Bíblia Sagrada. Mas isso não livrou Judá de ter, por exemplo, dificuldades com alguns membros da sua família, problemas, como o filho mais velho de Judá, né, que foi mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Vamos ver, por exemplo, Onã, o irmão de que recusou obstinadamente a sujeitar-se a um princípio da lei do levirato, também morreu por causa desse pecado. Ele não quis suscitar sementes ao seu irmão. Também teremos exemplo do próprio Judá, onde ele caiu em uma armadilha prostituindo. Acã, lembra do pecado de Acã, que levou o povo de Israel a perder contra a simplicidade de Ai, porque ele pegou de coisas que poderia ter pego, dos espojos de Jericó. Nazon, que foi príncipe dos filhos de Judá. O próprio Davi, que é o grande expoente, né, dessa tribo, o grande homem de Deus. Etan, Emã, Calcol e Dara. Né? Então, nós vamos perceber que muita gente da tribo de Judá cometeram coisas horríveis, pecados e falhas. E é por isso que não existe família perfeita, e Judá é um exemplo claro disso. Bom, uma outra questão também que Crônicas vai nos ensinar é que temos que ter cuidado com as nossas atitudes, até porque elas, mesmo querendo ser boas, ela pode ser mal interpretada. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 19, do verso 1 ao 6, vai relatar de quando Davi ele vai tentar ajudar Anum, filho do rei Naás, que foi falecido recentemente, e a sua tentativa ali de mostrar um apreço, de mostrar suas condolências, foram mal interpretados, o que gerou uma grande guerra entre essas duas nações. Então, quando relermos os livros de Crônicas, nós vamos aprender uma perspectiva nova daquilo que foi dito, né? E principalmente o zelo pelo culto, coisas que não é narrada de maneira tão peculiar nos livros de 2 Samuel. Então,
Crônicas encerra, por exemplo, falando dos preparativos de Davi para a construção do templo, já que Deus não o permitiu que o construísse. Descreve o aparato ligado à adoração nos dias do Velho Testamento. Vai falar sobre os sacerdotes, sobre o templo, sobre os cantores, rituais, o ensino contra a idolatria, o quanto Deus detesta a idolatria. Vai nos ensinar que só a verdadeira adoração quando o Senhor for tido como único Deus. E Davi morre depois de cumprir a sua missão, escolhendo Salomão, aquele que deveria reinar no seu lugar e dar continuidade na construção do templo para adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Em Crônicas, nós vamos perceber a pessoa de Cristo sendo revelada. Por exemplo, quando está apresentado na aliança davídica, no capítulo 17, vamos ver o cumprimento parcial dessa aliança na vida de Salomão. A outra parte veio Jesus, o grande descendente de Israel. Então, veio essa aliança Davi se cumprir no decorrer do tempo, primeiro com Salomão e depois com Cristo. Davi era uma figura do Messias que viria mais tarde, como está em Atos capítulo 13, verso 22. É um tipo de Jesus como o rei, né? Mas Davi pecou, e como Jesus não pecou, mas a figura de Davi está sendo representada no aspecto do seu reinado, né, e não no aspecto da sua humanidade. Veremos também o conceito a respeito do povo de Deus, do reino de Deus focado em Davi neste livro de Crônicas. É um tipo da realidade que veremos em Jesus e seu povo, seu reino, seu governo. Por exemplo, Jesus foi chamado de filho de Davi, como está escrito em Lucas 1:32, Romanos 1:3, Apocalipse 22:16. Vamos perceber a perfeita obediência da linhagem de Davi em Romanos capítulo 5:19. Então, o trono eterno de Davi e também a bênção, a vitória final prometida a Davi. Então, existe uma teologia davídica construída no livro de Crônicas, que lá em Samuel foi falado, mas não tão bem evidenciado e bem descrito nesse aspecto de Crônicas, que olha para o lado de Davi espiritual. Pura panorâmica sobre o livro de Crônicas, nós vamos perceber que se encerra focando ali em Davi e sobre a sua ótica espiritual de adorar e agradar a Deus, mesmo diante de tantas falhas cometidas, apresentadas, tanto em Crônicas, mas principalmente no livro de Samuel. Então, a próxima aula, nós veremos o segundo livro de Crônicas, e eu convido você a compartilhar aqui seu olhar sobre o governo de Davi. Escreva aqui nos nossos comentários como foi a sua ótica ao apresentar Samuel, o que você pôde perceber de Davi e a sua ótica agora após apresentar a crônica sobre o rei Davi. O que você pode tirar de lições nessas duas apresentações, uma feita pelos profetas Natan, e o outro feito pelo sacerdote Esdras. Deus abençoe, até a próxima aula.